Oi, boa noite. Meu nome é Ana Luísa Sardinha e hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre os taludes e as encostas. Meu grupo é composto pela Ana Lídia, eu e o João Pedro. Somos do terceiro Edificações de Urno. Os taludes e as encostas. O talude é definido como uma superfície inclinada que delimita um maciço terroso ou rochoso. Também podemos chamar, como um terreno natural, artificial ou inclinado. Já a encosta refere-se a qualquer um dos lados da elevação do solo, como uma montanha ou um morro. Também é chamada de face ou vertente e é pelo declive dessa encosta que a água da chuva corre. Aqui a gente trouxe um pouquinho, uma foto do talude de corte, a encosta e o aterro lá embaixo. Qual que é a importância do talude? Os escorregamentos podem gerar custos tanto diretos quanto indiretos. Sendo assim, esses custos são diversos, como o reparo de danos, a recolocação de estruturas, a manutenção de obras, podendo vir até custos maiores, como a improdutividade industrial, agrícola e florestal, bem como um potencial turístico devido aos danos locais e a interrupção de sistemas de transporte. Também ele pode gerar danos como a perda de vida humanas, a invalidez física ou trauma psicológico de moradores em locais afetados por esses escorregamentos. Aqui temos a composição dos taludes. Podemos ver a crista, que é lá em cima, o talude em si, a inclinação, o pé do talude e a superfície de ruptura. Qual que é a função dos taludes? Então, os taludes podem funcionar como barragens para barrar um rio e formar um reservatório, como na queda de blocos, que servem para evitar essas quedas, na manutenção e preservação dos terrenos e reforçar o solo para evitar problemas de erosão. Movimentos de massa. Sob condições específicas, uma porção de material de um talude pode deslocar-se em relação ao maciço restante, desencadeando assim um processo que é genericamente dominado como movimento de massa, ao longo de uma superfície chamada superfície de ruptura. Aí podemos ver o movimento das massas, que é em cima dessa superfície, Antes, a gente deve calcular o fator de segurança, que é a resistência do cisalhamento sobre as tensões cisalhantes mobilizadas. Eu trouxe um pouquinho aqui sobre os tipos, que acontecem. As quedas são movimentos em queda livre de fragmentos rochosos que desprendem dos taludes íngremes. Já o tombamento, ele é quando um bloco rochoso sofre um movimento de rotação frontal para fora do talude e do movimento de massa. Os rolamentos são classificados como blocos rochosos ao longo de encostas que geralmente ocorrem devido aos descalçamentos. Também temos os tipos de deslizamento, o rotacional e o transacional. O deslizamento rotacional, ele é quando uma superfície curvada no sentido superior, tipo uma colher, sabe? Com um movimento rotatório em materiais de superfícies homogêneas. Já o movimento translacional é quando ocorre em uma superfície relativamente plana e associado aos solos mais rasos. É classificado como esses deslizamentos, Aí aqui a gente pode ver a superfície de ruptura. Aqui nós trouxemos uma representação dos cálculos da estabilidade dos taludes. Esses cálculos são feitos a partir de um software específico para essa finalidade. Fator mais importante para se considerar na construção dos taludes, Primeiro, é o que eu já falei, o fator de segurança. Depois, precisamos lembrar que a gente precisa de parâmetros para a construção desses taludes, além do fator de segurança. Então, os parâmetros são: 1. Resistência do solo, para determinar a capacidade que ele tem de manter a geometria projetada. 2. A necessidade ou não de ajustar os sistemas de drenagem. E 3. Projetar e instalar reforços para que o talude consiga atender os padrões de segurança exigidos.
Aqui temos a imagem, né, dos taludes e as referências do nosso trabalho. Fizemos com muito carinho e espero que você tenha gostado. Obrigada.